Boa noite, todo mundo que vem chegando, sejam todos muito bem-vindos. Aguardando Padre Douglas, nosso convidado, entrar para o lançamento do seu livro Deus, onde estavas quando eu precisei de ti? O senhor já está por aí, Padre Douglas? Sejam bem-vindos, catequistas, amigos e leitores que estão chegando para acompanhar nossa live. Boa noite, Vanessa. Estamos só aguardando Padre Douglas chegar para começarmos a nossa live de lançamento. Boa noite, Heloísa. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Denise. Enquanto o Padre Douglas não chega, vamos conversando. Conta pra gente da onde que você assiste a nossa live. Temos gente de todo o Brasil aí, nossos espectadores. Boa noite, Aline. Bom Despacho, Minas Gerais, está em massa aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Uberlândia, Pains, Córrego Fundo, Porto Velho, Rondônia, Mato Grosso, Petrópolis, Lagoa da Prata. Que beleza recebermos todos vocês aqui na nossa live. Abaeté. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer recebê-los. Estamos aguardando o Padre Douglas. Só lembrando que o lançamento já está disponível no nosso site da Livraria Vozes, www.livrariavozes.com.br. Já pode adquirindo o livro e hoje a gente vai bater um papo super gostoso com o autor sobre a obra, a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse texto. Estamos só aguardando o Padre Douglas entrar. Ó, chegou um pessoal já de Sumaré, em São Paulo. Que bacana, um prazer receber todos vocês.
Mais representantes de Bom Despacho em Minas Gerais. Mais uma representante de Bom Despacho, Pains também, tá em peso aqui com a gente. Que beleza! Vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando o Padre Douglas Rodrigues Xavier, que é autor do livro Deus, Onde Estavas Quando Eu Precisei de Ti, para nós fazermos o lançamento oficial da obra, batermos um papinho sobre esse texto. Acho que o Padre Douglas está com algum probleminha de acesso. Já estamos tentando resolver aqui. Vamos lá. Já enviei o convite, só a senhora aceitar. Muito boa noite. Boa noite, Natália. Bem-vindos a todos. Seja muito bem-vindo, Padre Douglas. Já fiz aqui uma recepção para os nossos convidados. Temos representantes de Rondônia, São Paulo, Minas Gerais em massa aqui com a gente, Mato Grosso. Já tivemos aqui alguns comentários de carinho para o senhor. Seja muito bem-vindo. E vamos lançar o livro. Então, até que enfim, né, Natália? Depois de muito trabalho, de muito suor, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Ah, que beleza, Padre. Seja bem-vindo. Novamente, vou recepcionar todo mundo que está aqui assistindo a gente, amigos, catequistas, leitores, seguidores tanto do blog quanto do perfil do Padre Douglas. Sejam muito bem-vindos, que tenhamos uma noite abençoada e muito produtiva de conversa aqui, né, Padre Douglas? Isso. Bom, Padre Douglas é sacerdote incardinado na Diocese de Luz, em Minas Gerais, vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Bom Despacho, em Minas também, juiz auditor da Câmara Eclesiástica, assessor diocesano da Pastoral Universitária e colaborador da Comissão Diocesana de Catequese. Também autor da editora Vozes, né, Padre Douglas? Conta pra gente qual é a emoção de lançar sua segunda obra. Então, Natália, é realmente uma graça de Deus. Né? Para quem gosta das letras, para quem gosta do ensino, da pesquisa, do estudo, escrever é um dom. E nesse mundo em que é necessário usar todos os meios possíveis para evangelizar, eu vejo o chamado de Deus também nesse ramo. Para que por meio da literatura, por meio da escrita, por meio do livro católico, fazer com que a experiência de Deus também chegue às pessoas. E é o segundo, né? Já estamos crescendo. É o segundo, vamos em frente. Padre, eu acho que a gente tem que começar falando desse título tão forte que foi escolhido para sua obra, que é uma pergunta de alguém aparentemente indignado, né? Direcionado a Deus, que da onde surgiu essa ideia de perguntar a Deus onde ele estava quando precisava? Então, Natália, essa obra, ela surge a partir da minha vivência e escuta do povo de Deus. Como a maioria das coisas que eu escrevo. É claro, eu parto da teologia, parto do conhecimento, o conhecimento prévio, né, da ciência teológica, filosófica, mas também um pouco daquilo que a gente escuta na vivência pastoral. E não é raro, né? Eu e tenho certeza que os outros padres ouviram esse tipo de questionamento. Padre, naquele momento da minha vida eu passei por tanta dificuldade, eu que sempre fui tão religioso, tão católico, sempre ajudei na minha comunidade, onde estava Deus na hora que eu mais precisei dele? As pessoas têm esse sentimento de abandono em muitas situações da vida, como nós falamos aqui em Minas Gerais, né? Na hora que o negócio aperta,
Cadê Deus? Parece que ele me abandonou justo no momento que eu precisei dele. Isso é uma questão humana. E veja, Natália, esse título parte de uma oração. É uma oração. Ou seja, por mais que pareça num primeiro momento uma frase, digamos assim, ignorante, ou uma frase de raiva, uma expressão de cobrança, né? Onde que você estava quando eu precisei de você? No fundo, é uma oração. De um coração que se sente, a gente sabe que não é verdade, mas que se sente sozinho e abandonado diante de alguma encruzilhada. E não é diferente da oração de Cristo no alto da cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Exatamente, padre. E aí eu pergunto, né? Como que a gente pode trabalhar para poder confortar o nosso coração nesse momento onde surge essa pergunta, padre, na nossa vida? Veja bem, o título do livro nasce, né, a partir disso que eu acabei de dizer, mas a partir também do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, no capítulo 3º, a partir do versículo 3º, versículo 9, narra o pecado original. A graça original pressupõe o pecado, mas o homem pecou contra Deus, e diz a partir do versículo 8. Eles, né, Adão e Eva, conforme a narrativa bíblica, ouviram os passos de Deus que passeava no jardim à brisa do dia. O homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus então os chamou: onde estás? E o homem respondeu: tive medo, me escondi porque eu estou nu. Ou seja, veja bem, aqui já começa um paralelo, que é claro que eu não vou contar tudo, né, Natália, porque as pessoas precisam desse livro, elas precisam, é urgente para entender essa dinâmica de Deus no caminho da vida, mas a pergunta surge disso. O próprio Deus perguntou onde o homem estava. O próprio Deus queria saber por que o homem se escondeu dele e por que essas palavras de Adão e Eva. Eu ouvi seus passos, eu me escondi porque eu tive medo. Então, no fundo, a dialética que eu estabeleço a partir dessa leitura é: nós, homens, perguntamos a Deus onde ele estava porque ele aparentemente nos abandonou? Ou não seria essa pergunta inversa? Será que não fomos nós que nos escondemos de Deus? Ou ele se escondeu de nós? Eis o X da questão, e você precisa adquirir essa obra da editora Vozes para desvendar onde Deus está escondido na sua vida ou onde você se escondeu dele. Excelente, Padre Douglas. No subtítulo, o senhor traz as experiências de fé nos caminhos da vida. E a metáfora do caminho parece que perpassa toda a obra, né? Por que o senhor preferiu essa metáfora, optou por ela, para poder falar sobre a vida? Natália, veja bem, e os nossos interlocutores, os que estão conosco, eu sempre tive muita afeição a essa metáfora, a essa analogia da vida como experiência. Né? A vida é a experiência de Deus, e a experiência de Deus se dá justamente no caminho. Nós, vez ou outra, temos essa tendência de querer tudo pronto, de querer tudo preparado, de querer tudo de uma vez, como se o nosso Deus fosse um Deus mágico. Eu costumo falar muito isso, Natália. Nosso Deus, ele não é mágico que tira coelho da cartola. Milagre não é mágica, não é um sinal extraordinário no sentido de magia, de ilusionismo, não. Deus acontece na vida e a experiência de Deus também. Então, desde muito cedo, essa analogia da vida me marcou. E na medida que eu fui estudando, me aprofundando, rezando mais a palavra de Deus, eu fui percebendo como que a história soteriológica, deixa eu falar de outras palavras mais fáceis, né? Como que a história da salvação, como que Deus faz a sua aliança, liberta, cura, salva o seu povo dentro de uma linha histórica. Não é avesso, não é à parte, não é de um modo completamente fora ou extraordinário, mas no ordinário da vida, uma experiência de Deus. No caminho, na estrada, no dia a dia, naquilo que é aparentemente mais comum, ali está Deus.
Aqui a gente tem a nossa próxima pergunta, padre, perguntando quem pode se interessar pela obra. Mas pela sua explicação, acredito que todo mundo, né? Um livro muito abrangente. Todo mundo, Natália, e esse livro ele é necessário. O tempo de Deus, a gente sabe que é Ele que governa todas as coisas e sabe a hora de cada um. Mas mais do que nunca, Natália, é para esse tempo, onde as pessoas estão perdendo muitas, até as faculdades mentais, muitas pessoas estão ficando desesperadas, desequilibradas. Nunca se falou tanto em síndrome do pânico, em depressão, em tristeza, em suicídio e tantos outros males humanos que estão acontecendo de um modo muito intenso. E as pessoas estão adoecendo. E estão adoecendo por quê? Dois fenômenos, Natália, importante ressaltar. Primeiro, talvez nunca se falou tanto em Deus e em religião. Se você ligar a sua televisão, você vai passar por alguns canais e em vários deles alguém está falando de Deus e de religião. Por outro ponto, também nunca se falou tão mal da religião e de Deus. Então é um contrassenso. E no meio disso tudo estamos nós, os pobres seres humanos, o povo de Deus, às vezes perdidos, sem saber para que lado correr, e quase que vivendo uma experiência que salve-se quem puder ou que Deus nos acuda. Então esta obra é necessária no sentido de nos ajudar a entender. Sabe, sobretudo, Natália, para quem teve uma catequese, como eu diria, talvez uma catequese com poucos fundamentos, uma catequese que não formou discípulo, uma catequese que foi somente uma escola para sacramento, uma catequese que não levou à experiência de Deus, uma catequese no qual as pessoas não conhecem a Deus. Então esse livro é necessário, é para esse tempo. Né? Para quem, diante de uma encruzilhada da vida, pergunta, cadê Deus diante disso tudo? É isso que eu quero ajudar as pessoas a responder essa pergunta. Tá ótimo, Padre Douglas. Vou abrir rapidinho aqui um espacinho para poder comentar. A gente teve um comentário perguntando como adquirir o livro. Nas próximas semanas, o livro estará nas principais livrarias, principalmente nas livrarias Vozes de todo o Brasil, mas ele já está disponível no nosso site, www.livrariavozes.com.br. É só acessar e pesquisar pelo título do livro ou pelo nome do Padre Douglas, e você vai encontrar o livro lá no nosso site, já pode adquirir, chega rapidinho na sua casa com segurança, e é só degustar a leitura, né, Padre Douglas? Isso, perca nada. Então, ainda falando da estrutura do livro, o leitor pode encontrar no final de cada um dos capítulos uma seção denominada Na Tenda do Senhor. A que serve esse espaço? Então, Natália, ao escrever este livro, assim como foi o Quem é esse Jesus, eu quis responder à caminhada da igreja também. A CNBB, há pouco tempo, lançou o documento 107, que fala sobre a iniciação cristã, para ajudar a verdadeiramente formar discípulos missionários. E, analisando um pouco os encontros de Jesus no Novo Testamento, todas as pessoas com quem o Senhor encontrou tiveram as suas vidas transformadas. Não houve ninguém. Alguns para o bem, outros não tanto. Alguns se encontraram com Jesus e foram embora, não quiseram saber dele. Mas Jesus incomodou. Ele mexeu com todos que tiveram a oportunidade de encontrá-lo. Indo ao Antigo Testamento, a gente tem aquela experiência forte da tenda do Senhor. Embora no Antigo Testamento Deus não tenha se revelado de modo tão claro como em Jesus, mas ao falar de Deus, eles iam, quando queriam falar com Deus, eles entravam na tenda. Então a tenda era o espaço sagrado, era o lugar de estar com o Senhor na intimidade. Respondendo ao chamado do documento 107, de uma mistagogia, de um encontro com Deus mais concreto, de uma experiência de Deus mais fecunda, eu então quis colocar no final de cada capítulo uma proposta de oração. O que eu quero é ajudar a pessoa a rezar, para que o livro não seja somente um livro de teoria. Sabe, não é um livro de matemática para você aprender a fórmula, não é para você aprender a fórmula do pi, não é para você aprender o colchete, parênteses, chave, não é para multiplicar. Não, nada disso. Mas é um livro que eu quero falar ao coração. Eu quero falar de modo concreto. Eu ainda espero, Natália, que nós, né, que vocês da editora e que eu também, possamos receber retornos desse livro, de pessoas que leram e possam nos dizer, olha, editora, olha, padre, verdadeiramente este livro falou a minha alma. Porque eu li, rezei
e senti que Deus me respondeu aquilo que eu precisava. Então, ao final de cada capítulo, na tenda do Senhor, como uma proposta, é só uma proposta, é óbvio, introdutória para a oração, tendo em vista aquilo que foi trabalhado anteriormente. Amém, Padre Douglas, que assim seja. Também esperamos receber esses feedbacks fortes e positivos, que o livro toque todos os leitores, né? Nessas experiências de fé que você aborda, né, no livro e informa que acontecem no caminho da vida, são acontecimentos extraordinários, né? O que a gente pode esperar dessas experiências de fé? Sim, esse é um dos problemas da fé atual. Natália, nunca se falou tanto em espiritualidade como no tempo presente. Né? Se fala demais. Mas de qual espiritualidade que nós estamos falando? Nunca se usou tanto a palavra Deus. Mas de qual Deus nós estamos falando? Afinal de contas, a palavra Deus é muito vaga. Nós estamos falando, a gente que acha que uma árvore é Deus, que um pássaro é Deus, que uma vaca é Deus. Não, nós acreditamos no Deus de Jesus Cristo. Nós acreditamos no Deus da revelação, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós acreditamos num Deus concreto, muito concreto. Então, a experiência de Deus, ela não parte do extraordinário. Isso é uma pergunta que a gente até usa bastante na teologia. Deus está no ordinário ou no extraordinário? De fato, ele está em ambos. Deus, ele age em alguns momentos de modo extraordinário, mas a maior ação de Deus é no ordinário. É na simplicidade da vida. É na simplicidade da existência. Senão nós corremos um risco de querer buscar Deus muito lá longe, sendo que ele está aqui tão perto. E é isso que às vezes nos afasta de Deus e nos faz perguntar: Deus, onde estavas? Porque nós estamos querendo tanto algo extraordinário. Nós estamos querendo tanto uma revelação, uma aparição, uma fala extraordinária, uma coisa assim fora do comum, que nós não conseguimos perceber a sutileza da beleza do cuidado diário de Deus. Deus não está lá, Deus está aqui. Deus não está longe, ele está perto. Como diria Santo Agostinho, estavas dentro e eu que estava fora. É isso, Padre. O senhor já tocou no assunto mais de uma vez, né, que a gente está numa era, numa parte importante aqui da nossa história, onde se fala muito de religião, né, onde se fala muito de espiritualidade e questiona muito, né, quais são os caminhos que o senhor pode indicar, principalmente para o público que está assistindo a gente, que vai assistir, para poder conseguir buscar essa espiritualidade, sabe? Reforçar a sua espiritualidade, compreendendo principalmente as principais diretrizes da igreja, o caminho da vida em relação a Deus, a espiritualidade, além da leitura do seu livro, como fortalecer essa fé e o entendimento da fé, Padre. Obrigado, Natália. Além da leitura do livro, hein? A leitura do livro é essencial. Natália, veja só. Nós falamos isso em filosofia e falamos também em antropologia, né? Um termo em latim, uma linguagem técnica, né? O homo religiosus, ou seja, o homem é religioso. O homem por si só tem esse germe da religião. O homem vai buscar a Deus de um jeito ou de outro. O Curadas, ele tinha uma frase muito interessante que está nos escritos dele, em que ele diz assim: tirem os padres das cidades e em breve estarão adorando os cabritos. Parece assim assustador, mas é verdade. O homem busca um sentido religioso porque está dentro do próprio homem essa busca pelo transcendente. Então, se nós não seguimos um Deus verdadeiro, acaba seguindo outras coisas. Para nós, sobretudo, precisamos seguir a Jesus Cristo. Certa vez, e é isso que foi um dos motivos do Quem é esse Jesus. Quem não conhece, está aqui também pela editora Vozes, né? Padre Douglas e Padre Almerindo, Quem é esse Jesus, que foi o que motivou este livro, Natália. Nos nossos encontros de catequese, nos nossos momentos de formação, de reunião, eu comecei a perceber uma coisa que me assustava. Quando eu perguntava assim, quem é Deus ou o que é ser cristão? Muitos respondiam: ser cristão é amar, é ter fé. Ser cristão é viver o amor, é viver a caridade, é viver o desapego. E começavam a falar sobre essas coisas periféricas. E eu te confesso que isso me assustou tanto, porque eu não ouvi um filho de Deus sequer. Em quase um ano de pesquisa,
que conseguisse ir ao cerne da questão. Ser cristão é seguir Jesus Cristo. É isso! Porque se nós não tivermos isso em mente, Natália, nós corremos o risco de transformar a nossa religião em uma ideologia, em uma filosofia, em um arcabouço de moral e de bons costumes e regras de conduta. Nós corremos o risco de transformar a nossa religião simplesmente em vivência de mandamentos. Claro, tudo isso existe, tudo isso faz parte, tudo isso é necessário. Mas isso só tem razão a partir do encontro com Jesus Cristo. Se eu não souber quem é Jesus, se eu não conhecer Jesus Cristo, para que eu vou seguir lei? A lei se torna vazia. Para que eu vou seguir os 10 mandamentos se eu não entendo o sentido deles? Para que eu vou me preocupar com os 5 mandamentos da igreja se eu não encontrei com aquele que é a cabeça da igreja? Está todo mundo cansado disso. Querer uma imposição legal em que eu tenho que cumprir, mas sem saber o porquê. Então, a preocupação, sobretudo desses tempos, é essa. Somos cristãos e, a priori, o que é ser cristão? É seguir a Jesus Cristo. Nossa igreja não é um clube de amigos. Nossa igreja não é uma associação. Não é um grupo de homens de boa vontade que estão dispostos a fazer o bem. Não. Nós estamos aqui para seguir a Jesus Cristo. E a religião verdadeira, a vivência verdadeira é daqueles que conseguem ser discípulos e missionários do grande mestre. Que ótimo! Vou interromper de novo para passar o recadinho de compra do livro. Na semana que vem, o livro estará disponível em todas as principais livrarias do país, principalmente nas livrarias Vozes, que estão disponíveis aí por todo o Brasil. Mas ele já está disponível no nosso e-commerce www.livrariavozes.com.br. É só acessar, buscar pelo livro e já adquirir. Nossa próxima pergunta, padre, é que quando o senhor escreve sobre Abraão, você fala sobre o ato de desinstalar-se. Como pensar isso na sociedade do conforto, do bem-estar e da pós-verdade? Como isso se dá e é indispensável para viver a vida da fé? Olha, essa pergunta daria uma conferência, hein? Uma palestra. Próximo livro? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? Natália, veja bem, a pós-verdade. Vivemos um tempo difícil, em que os conceitos cada vez são menos sólidos porque a subjetividade parece imperar. Muitos não querem mais saber de uma verdade absoluta porque parece que a verdade se tornou algo relativo, subjetivo, ao gosto do freguês, digamos assim. O que não é possível. É necessário haver uma verdade, porque senão não teremos um ponto de equilíbrio. Mas por que a partir de Abraão? Abraão é considerado o pai da fé. Ele é o primeiro a fazer esse percurso de sair de uma cultura politeísta que adorava e acreditava em muitos deuses, sai da sua terra em Ur dos caldeus e vai à terra que Deus iria lhe mostrar, num total despojamento. Ele não estava somente se despojando conforme a literatura bíblica, se despojando somente da sua terra, das suas posses, da sua família, dos seus bens, para ir ao outro lugar. Não. Aqui mais uma vez a analogia do caminho. Ao sair daquilo que ele estava para ir para o outro ponto, é uma leitura teológica muito profunda, daquele que precisa desinstalar-se, deixar de lado as suas convicções, as suas razões, o seu ser cheio de saber e de certezas e de verdades, para ter a coragem de se abrir ao novo. Por isso, Abraão, primeiro por ele ser o pai da fé, indiscutivelmente, e o primeiro a fazer esse percurso de ter a coragem de sair de si próprio. Eu costumo dizer, Natália, nas minhas pregações, palestras, nos eventos onde eu vou, e eu acho que eu até preciso registrar isso antes que alguém roube a minha ideia, sabe? Mas eu acho que isso está nesse livro. Nós vivemos a cultura, eu gosto de fazer um paralelo da cultura dos 30 segundos, que é o micro-ondas. No micro-ondas tudo fica pronto em 30 segundos. Você faz a pipoca, aquece o leite, aquece a água, tudo em 30 segundos. E nós estamos tão acostumados com 30 segundos que na vida nós também queremos tudo em 30 segundos. Não é? Ninguém mais tem paciência de esperar a comida ficar pronta porque tudo é no micro-ondas. E isso está nos estragando tanto que estamos ficando pessoas preguiçosas. E no seguinte sentido, nós não sabemos mais esperar. Nós não sabemos mais ter paciência, nós não sabemos mais construir,
Nós queremos tudo para hoje. E se não for para hoje, para mim não serve. Isso tem gerado essas doenças atuais. A ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão. Sabe, olha, e são doenças tão óbvias. O que é, por exemplo, a depressão? A depressão nada mais é do que a doença do ontem. Porque geralmente as pessoas se deprimem por causa de um passado que não é possível mudar. Então a pessoa hoje, olhando e vivendo do passado, acaba ficando depressiva porque não consegue corrigir ou voltar atrás. A síndrome do pânico e a ansiedade é a doença do amanhã, porque a pessoa já fica tão tensa com o que vai acontecer que não consegue, estar aqui no presente, mas vivendo lá no futuro, e isso acaba gerando pânico, acaba gerando ansiedade. E nós esquecemos de viver o presente. A palavra presente é, de fato, um presente de Deus. É hoje. Ontem não existe mais, o amanhã é incerto. Hoje nós temos a graça de Deus. Então, nessa cultura pós-verdade, nessa contemporaneidade, o relógio parece sempre nos empurrar. Temos a impressão que estamos sempre atrasados. Temos a impressão de que a vida está passando sem a gente perceber. Temos a impressão que estamos sendo engolidos pelo tempo, pelo calendário, pela agenda, pelos conceitos, pela história. E nessas horas a gente grita: Deus, onde estava quando eu precisei de ti? Parece que a vida está passando por cima de mim como um trator e eu não estou conseguindo fazer nada. É esse o fundamental, o despojar-se, o abrir-se, o ir, mas com essa clareza que o caminho precisa ser feito. Para terminar essa pergunta, Natália, o meu avô, ele tem uma expressão muito interessante, que é da sabedoria dos antigos. Né? Ele não tem nenhum curso superior, mas essa sabedoria dos antigos, às vezes ela fala mais do que nós, muito intelectualizados. Meu avô, ele brinca assim: se atalho fosse bom, não precisava existir estrada. Não é? E nós sempre queremos um atalho. Nós sempre queremos chegar depressa. Nós sempre queremos o mais depressa. Cortar o caminho. Também no Quem é esse Jesus, desculpe, no Deus onde estavas, quando eu precisei de ti, eu uso essa frase do meu avô. E cito ele lá. Se atalho fosse bom, não precisava da estrada. É na estrada que as coisas acontecem. Exatamente. Já discorrendo sobre Moisés e o Êxodo, o Senhor fala sobre a apreensão do povo eleito em relação aos planos de Deus, visto que ele não revelava de uma vez o plano todo. Há um risco de querermos transferir essa cultura do imediatismo do nosso tempo para a caminhada da fé? Acho que até complementa um pouco essa última pergunta que a gente já está conversando sobre isso, né, padre? É verdade, Natália, e é exatamente esse o problema. Porque, veja só, quando a pessoa se vê numa encruzilhada da vida, quando a pessoa não consegue ler a sua própria história, quando a pessoa não consegue ver os sinais de Deus, na hora da dor, da depressão, quando a doença bate à nossa porta, quando o desemprego chega até nós, quando as adversidades da própria existência nos desafiam e que às vezes a gente não consegue ver os sinais de Deus, é onde os males muitas vezes entram. Diante deste imediatismo, às vezes católicos até bem informados, catequizados, com experiência de Deus, na hora do desespero, vão lá na famosa cirurgia espiritual, acaba procurando outras formas de religiosidade, até muito maléficas. Acabam procurando, me desculpe dizer, esses religiosos que vendem mágica. Vem aqui que você vai dar tanto e vai receber tanto. Vem aqui que se você empenhar aqui o seu dízimo, Deus vai te desafiar e você vai botar tanto aqui, Deus vai te retribuir não sei quanto. Vem aqui que você vai comprar essa toalhinha e amanhã a sua conta no banco vai ser paga. Oh, meu Deus, se fosse fácil assim, quem me dera. Vamos todos querer uma. Vamos todos. Esse discurso religioso, Natália, causa muito mal. E às vezes, quem recebeu uma catequese não muito sólida, quem não tem uma clareza da vivência de Deus, quem não entendeu essa dinâmica de um Deus que se revela no caminho da existência, acaba caindo nesse canto da sereia, né? Você que é do Rio de Janeiro, já deve ter ouvido isso. Esse canto da sereia que seduz o marinheiro desavisado e depois o afoga nas águas do mar. Afoga nas águas da vida, porque vai lá e não vai se cumprir.
Vivemos esse imediatismo, essa pressa. Eu quero para hoje, Deus. Eu não posso esperar. E se não for para hoje, para mim não serve. Sabe? Transformando a nossa fé como num supermercado ou numa banca de negócios. Deus, eu vou fazer essa promessa, mas aí o Senhor me dá isso. Deus, eu vou te dar isso, mas o Senhor me dá aquilo outro. Eu vou rezar o terço todos os dias, mas em troca, o Senhor vai me dar essa graça que eu estou precisando. E nós então saímos de uma experiência profunda de Deus, uma salvação com Deus amoroso, com Deus salvador, com Deus que nos toca de verdade, e partimos para um supermercado, para uma banca de negócios, onde nós não queremos um Deus de amor, queremos um Deus que seja capaz de negociar isso por aquilo. E essa experiência de fé é intelectual? Senão, qual o risco de tornarmos apenas intelectual? Ah, sim. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Von Balthasar, ele tem uma expressão muito interessante, porque ele fala que a teologia verdadeira é aquela que se faz de joelhos. Ou seja, é impossível fazer teologia real se não estiver de joelhos. Porque Deus não é um objeto de laboratório como o cientista leva lá, sei lá, né, um camundongo ou um sapo, sei lá como é que se faz essas experiências. Deus não é um objeto que se leva ao laboratório, coloca-se uma lupa, um microscópio e se analisa, não. Deus, parte dele e volta para ele, é um eterno logos, é uma eterna dialética, é um vem e vai ao mesmo tempo. Então nós não podemos sequer correr o risco de querer aprisionar Deus dentro da nossa intelectualidade. Até mesmo porque Deus se revelou até onde ele quis. E qualquer forma de elucubração também vai até onde a nossa inteligência consegue alcançar. Não adianta nós queremos explicar tudo, nós não temos explicação para tudo. Nós não temos a razoabilidade para falar tudo sobre Deus. Tem uma canção do Padre Zezinho até muito bonita, eu sei que da verdade eu não sou o dono, e eu sei que eu não sei tudo sobre Deus. E não sei mesmo. Sei um pouco, mas não sei tudo. E por isso que nós precisamos partir dessa experiência. A intelectualidade ela é necessária. É necessário pensar a fé. É necessário conversar sobre a fé. É necessário discutir a fé. Eu acho que nesses tempos atuais, mais do que nunca, Natália, é necessário dar as bases da nossa fé, que é o que está na carta. Ensinar a fé, para não correr o risco do que diz o profeta lá no livro de Oséias, capítulo 3, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quando o rebanho fica à mercê do lobo, o lobo come tudo. Então é necessário saber quem é o lobo, é necessário reconhecê-lo, é necessário estudá-lo. Então o elemento intelectual da fé é sine qua non, é essencial, é indispensável. No entanto, nós não podemos correr o risco de nos tornarmos cientistas de Deus sem experiência de Deus. A boa teologia, o bom livro, a boa literatura é aquela que nasce de uma vida de joelhos. Senão a gente fala aos ventos. Senão a gente fala para ninguém. Porque quando a gente reza e vive e escreve de joelhos, a palavra ela deixa de ser nossa e passa a ser de Deus. Aí Deus age. Padre, em 2 exemplos do Novo Testamento, o Senhor narra alguns milagres. Como entendê-los no cotidiano da nossa vida, da nossa rotina, no dia a dia? Sim, isso é interessantíssimo, falar dos milagres. Na verdade, Natália, Jesus ele não era assim, como eu disse, vou repetir só para gravar bem o conceito, Jesus não era um mágico. E Jesus não tinha a menor intenção de impressionar, como um ilusionista, né, que faz alguma coisa para querer chamar a atenção e atrair seguidores, não. Tanto que em João, né, no Evangelho de João, João nem usa a palavra milagres, ele usa os sinais. E eu até prefiro esta forma de lidar. Por que eu prefiro sinal? Numa linguagem, num sentido teológico, o sinal ele tem sempre o sentido de despertar a fé. E aqui é o essencial. Quando Jesus realiza um milagre, quando ele faz algo extraordinário, não é para mostrar, olha como eu sou todo poderoso e sou o maior dos deuses, não. Jesus faz para despertar a fé. O primeiro milagre, né, o primeiro sinal de Jesus do Evangelho de João, as bodas de Caná,
que nós rezamos esta semana na festa de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira, termina dizendo: e os seus discípulos creram nele. Creram por quê? Porque ele fez uma coisa extraordinária? Talvez sim. Mas eles creram porque viram o sinal que Jesus fez. Então nós precisamos ter essa consciência, sabe? Para não transformar a nossa fé numa fé de supermercado, em que a gente vai com um carrinho, pega só o que nos interessa, deixa o resto de lado e depois chega no balcão de negócios para negociar com Deus. Me dá isso que eu te dou aquilo, eu faço aquilo outro em troca disso, eu vou parar de beber na quaresma, em troca do Senhor me dá isso. Na quaresma eu não vou comer carne, mas o Senhor vai me dar aquele emprego. Eu vou parar de assistir televisão, mas se o Senhor me ajudar a passar nesse concurso. Ou seja, Deus é Pai, Ele já cuida de nós, não precisamos negociar. E precisamos entender que os milagres que Deus permite na nossa vida é para a nossa conversão. Se Deus nos deu um milagre, e se aquilo não fez de nós discípulos missionários, se aquilo não nos converteu, se não nos fez aproximar dele, não tem sentido. Ou seja, perdeu completamente o sentido. O sinal é para nos fazer mais íntimos de Deus. Padre Douglas, a gente está aqui transmitindo essa live pelo canal do blog da Catequese, né? Que é o perfil da editora Vozes para conversar com os catequistas de todo o país. O senhor é colaborador da Comissão de Catequese na sua diocese. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Como você vê hoje, de maneira geral, a iniciação cristã na Igreja do Brasil? Olha, Natália, falar de iniciação cristã é voltar àquela primeira experiência dos apóstolos. O documento 107 nos trouxe muitas luzes a respeito. O Quem é esse Jesus, né, saiu logo depois que o documento foi escrito, justamente para voltarmos às origens e poder ir tirando um pouco dos penduricalhos que a nossa fé foi recebendo ao longo do caminho. E por interessante, me deixe fazer um parênteses aqui que eu acabei de me lembrar. Antes, lá bem no início do cristianismo, se chamava a religião do caminho. Quando perguntavam qual grupo você pertence, eu pertenço ao caminho. Não é? Então, estão os escritos dos padres da igreja, os primeiros da patrística, né, depois que foi sendo cunhada o termo católico, né, de catolicós, do grego, que também foi logo no início. Mas no início, bem no comecinho, era o caminho. Eu acho que nós precisamos fazer esse caminho inverso, digamos, de voltar às origens, de voltar a Jesus Cristo e de ter nele a base da nossa fé. Durante algum tempo nós fomos nos enchendo de muitos penduricalhos, fomos nos enfeitando demais, fomos colocando muitas outras coisas, fomos nos deixando inflar e inchar com muitas coisas que talvez fogem ao que é essencial. E mais do que nunca o nosso chamado é esse, que a nossa catequese seja uma catequese de inspiração para a vida cristã. Me impressiona e nos impressiona, Natália, quando a gente vê o censo do Brasil, ou dos nossos estados, ou das nossas cidades, em que você pega lá, por exemplo, aqui na minha diocese tem uma cidade em que nela tem quase 90% de católicos. É, de Minas Gerais, uma das maiores médias e também do Brasil. Quase 90, 91, aí tem aquela variação própria de estatística, né? Mas digamos que 90% de católico, uma cidade bastante grande, é de médio porte, de 90 mil habitantes, sei lá, por aí. Mas se você pegar esses 90% dessa população que se diz católica, e você, de modo prático que eu vou dizer, distribuí-los em todas as missas que acontecem no final de semana, não teria igreja e padres suficientes para atendê-los se todos cumprissem a obrigação mínima do cristão, que é participar da missa aos domingos do dia do Senhor. Ou seja, então, que cristãos são esses que não se dispõem a cumprir o dia do Senhor? O dia da grande oração, o dia da comunidade, o dia de rezar como igreja, cadê? Infelizmente, a nossa catequese vive dois extremos. O primeiro, que nós estamos tentando sair dele há muito tempo, né, que é a catequese escolarizada, aquela catequese que cumpre o calendário da escola, que tem o caderno de trabalhinho, que tem o deverzinho de casa. Estamos tentando sair disso. Mas como é sempre assim, né, a gente sai de um extremo e cai no outro, isso é próprio, esse pêndulo da humanidade, quando a gente puxa demais para um lado, depois vem alguém puxando demais para cá, aí vira aquela queda de braço para depois equilibrar, como diz Santo Tomás de Aquino, né? Virtus in medio istis. A virtude está
no meio, no equilíbrio. Pendemos demais para a catequese escolarizada. Agora pendemos demais para a mistagogia. Repito, não que ela seja ruim, ela é necessária. Mas agora, alguns dos nossos catequistas estão entendendo que basta tornar tudo lúdico, que basta brincar. A missa da catequese com as crianças tem que ter fantochinho, tem que ter uma dancinha, tem que ter uma brincadeirinha, tem que ter um palhacinho, Deus me livre, tem que ter uma coisa ou outra. Os encontros de catequese às vezes são cheios de brincadeiras, de corridas. Repito, a você, Natália, e aos nossos filhos que estão conosco. Não estou dizendo que isso seja ruim, não estou dizendo que não seja bom. O que eu estou dizendo é, saímos de um extremo, caímos do outro. Porque o que essa mistagogia às vezes coloca dificuldades? Primeiro, que muitos nem conhecem o termo. Acham que mistagogia é transformar tudo em brincadeira. Em brincar, pular, cantar, fazer rodinha, levar o palhaço para a missa. E com isso vai esvaziando o mistério da fé. E com isso a criança passa a não entender mais a diferenciar o ambiente. A casa, a escola e a igreja. Ela quer chegar na igreja, ela quer correr, ela quer gritar, ela quer dar show, ela quer dar chilique, ela não obedece. Porque na cabecinha dela ela não entendeu separar os ambientes. E às vezes a mistagogia esvazia aquilo que está no depósito fidei. As pessoas não conseguem encontrar a razão da fé. Não estou dizendo que nós vamos voltar àquela catequese doutrinária, de ter que ficar ali o tempo inteiro decorando doutrina. Não é isso, Natália. Mas ao mesmo tempo nós não podemos desprezá-la porque ela é necessária. Senão, o católico faz primeira comunhão crisma. O primeiro irmão evangélico que bater na porta da casa dele com 2 ou 3 versículos da Bíblia decorados, vai assustar aquele sujeito que passa para o lado de lá. E depois vai sair dizendo, lá na igreja católica eu nunca ouvi falar da Bíblia. Lá na igreja católica nunca ninguém me mostrou a palavra de Deus. Eu nem sabia que existiam 10 mandamentos. Ninguém nunca me falou que tinha 7 sacramentos. Veja, posso estar exagerando, mas pelo menos aqui na minha vivência eu escuto muito isso. As pessoas que mudam de profissão de fé porque não encontraram na nossa a experiência de Deus e a razão para querer. Por que eu creio assim? Por que eu acredito assim? Por que eu rezo assim? Quem não sabe por quê, acaba se entregando a qualquer como. É isso, né, padre? É não chegar ao extremismo, né? Isso. Não é nenhum julgamento de nenhum dos lados. É um equilíbrio, um ponto Um de equilíbrio. Exatamente. E no que o livro Deus Onde Estava Quando Precisei de Ti, que é o lançamento que a gente está conversando hoje, pode ajudar nesse processo catecumenal? Então, no sentido de fazer uma experiência verdadeira de Deus. Para que a pessoa de fato possa descobrir a Deus. Para nós não cairmos nesse risco de nos transformarmos numa religião que é só a religião da moral, a religião dos bons costumes, a religião da ética, a religião do mandamento, da lei, da ordem. Não, a lei e a ordem ela é necessária, mas a partir de uma experiência de Deus. Deus deu sim os 10 mandamentos ao povo, mas depois que os fez experimentar a saída. Ou seja, Deus realizou o êxodo. Deus não chegou lá impondo. Olha, para eu libertar vocês, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso, cumprir essa e essa regra, porque senão vocês vão ficar aí e vão morrer escravo, viu? Não. Deus amou, Deus cuidou, Deus libertou, inaugurou esta bela experiência da Páscoa, tirando o povo da escravidão e levando-os à Terra Prometida. Depois desta bela experiência, aí sim Deus então ensinou, olha, para a gente manter a aliança, esse nosso diálogo de amor e de amizade, vamos colocar aqui algumas regrinhas. Regrinhas que serão para a vida, para ajudar a viver, não para colocar peso, não para amaldiçoar, não para condenar, mas alguns, como diria o professor primário, né, como diz na pedagogia, vamos fazer uns combinados. Deus fez uns combinados conosco, se quisermos manter a aliança. Então parte muito disso. O Deus Onde Estava Quando Eu Precisei de Ti quer levar esse primeiro passo. Vamos experimentar Deus, vamos descobrir Deus, vamos ver onde Ele está nos caminhos da vida. E depois, a partir da experiência de Deus, aí sim, vem a doutrina, os ensinamentos, vem uma catequese mais profunda, vem um aprofundamento no depósito fidei, na tradição da igreja. Mas é impossível falar para alguém disso tudo sem que já tenha partido e acontecido uma experiência de Deus. Senão, é uma religião simplesmente de preceito,
e de palavras ao vento. Flatus votis, como se diz por aí, né? A expressão em latim. Flatus votis, palavras sem sentido, sem razão, sem que convicção. acabam indo, né, com o vento. Já vão saindo e vão voando. Padre, eu vou responder 2 comentários aqui. Primeiro, tem muita gente pedindo pra gente salvar a live. Não se preocupem, a live vai ficar salva aqui no perfil do blog da Catequese. Quem já acompanhou a gente desde o começo pode rever, pode mandar, pode compartilhar com os amigos. E quem pegou já no meio, no finalzinho, pode assistir a live completa depois. Padre, nosso bate-papo foi muito enriquecedor e foi tão gostoso que a gente já vem chegando no final, passou muito rapidinho. Mas eu quero aproveitar esse espaço para a gente poder informar que o livro Deus, Onde Estavas Quando Precisei de Ti vai estar em todas as livrarias a partir da próxima semana, principalmente nas livrarias Vozes. Mas ele já está disponível no nosso e-commerce, www.livrariavozes.com.br. Queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro ao Padre, em nome da editora Vozes, por disponibilizar primeiro todo o seu conhecimento e mais uma publicação para a nossa editora, a sua atenção e disponibilidade para a gente trabalhar a divulgação do livro. Agradecer toda a equipe da editora Vozes, né, que vem trabalhando desde o princípio da publicação, desde o editorial até a equipe que agora vai botar o livro aí para venda, fazer esse agradecimento a todo mundo e agradecer principalmente a todo o público que nos acompanhou, que deixou diversos comentários carinhosos para o senhor, Padre, muitos comentários de agradecimento. Então, eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente durante todo esse período. E agora eu deixo o espaço para o senhor deixar um recado, deixar uma mensagem do livro, deixar uma mensagem para o pessoal, Padre. Então, Natália, minha primeira e última palavra também é agradecer. A gratidão é o dom de Deus. E é mais feliz quem sabe agradecer. Agradecer tudo que Deus nos proporciona. Às vezes as piores experiências aos nossos olhos são as que mais vão nos engrandecer em seguida. Então, meu primeiro agradecimento a você, Natália, pelo seu carinho, a sua disposição, o seu contato comigo, essa abertura e cuidado, né, em preparação para esse livro. Não posso deixar de dar um abraço carinhosíssimo, mas muito especial a Marilac, né, que trabalhou comigo há alguns meses, com tanto cuidado, muito detalhista, muito precisa. Padre, essa palavra, essa correção, essa vírgula. Então, Marilac, como não te agradecer, né? O livro é nosso. Ela muito carinhosa, obrigado. E também ao Teobaldo, ao Ranulfo, né, que é o responsável pela Vozes aqui de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, também um parceiro na caminhada. Aos meus amigos aqui da minha diocese, a Dom José Aristeu, meu bispo diocesano, né, que assina o livro, me dando a licença canônica para publicar, né, o imprimatur. A Dom José Aristeu, obrigado, a todo o Conselho Diocesano. E a você, meu filho e filha que me acompanha nas redes sociais, a você que me acompanha na vida, a você que encontra Deus por meio do meu ministério e da minha palavra. Não sou o melhor padre do mundo, não tenho pretensão de sê-lo, mas se eu ajudo você a ter uma experiência de Deus, isso já vale. É isso que eu quero. Falar daquele que eu amo, daquele que eu experimento e tentar fazer com que você também viva uma experiência concreta de Deus. Não só no intelectualismo, não só na cabeça, mas esse Deus tem que chegar no coração. Porque quando ele chega no coração, é que a vida muda. Eu termino falando do documento de Aparecida, que eu gosto muito, no parágrafo número 23, em que diz assim: Jesus, tê-lo encontrado e fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é a nossa alegria. Anunciar Jesus é a minha alegria, desde que, quando a gente encontra Deus, não dá mais para calar. Então você, a Natália já nos deu a dica, nas livrarias Vozes de todo o Brasil, também lá pelo e-commerce no site da Vozes, e nas livrarias católicas, aqui da nossa cidade, em Minas Gerais, da nossa região também. Semana que vem os livros já estarão em alguns lugares, em breve vocês saberão, vamos divulgar nas redes sociais. O pessoal de Belo Horizonte nós estamos conversando, semana que vem já deve estar por aqui, em todo aqui no nosso interior, e você vai ter acesso. Filhos, não é porque é meu livro não, viu, Natália? Não estou fazendo propaganda porque é meu não, mas é porque é o livro desse tempo. É necessário. É o livro do momento. Se você precisa encontrar Deus,
Se você não está sabendo ler a sua história, se você está passando por dificuldades, se a vida te deu uma rasteira, como costumamos brincar, se você está vivendo turbulências, dificuldades, se na sua vida você está perguntando, Deus, onde estavas quando eu mais precisei de ti? Esse livro vai te ajudar a encontrar a resposta. Onde está Deus diante desse turbilhão da minha vida? Leia esse livro. Leia, presenteie, estamos chegando perto do Natal. Dê presente que evangeliza. Sabe, mais um par de meia, mais uma camiseta, mais uma caneta, pelo amor de Deus, não. Dê algo que vai fazer bem para o seu amigo oculto, para o seu colega de trabalho, para o seu familiar, algo que irá levá-los à experiência de Deus. Filhos, as pessoas estão doentes, estão morrendo, estão desesperadas, porque Deus está tão perto delas e elas não estão conseguindo ver. Então este livro é para isso, ajudar você e quem você sabe que precisa a encontrar Deus diante das adversidades no caminho da vida. É no caminho que tudo se ajeita. Obrigado, Natália. E a você que está conosco, obrigado, Deus abençoe, que Nossa Senhora te proteja, obrigado pelo carinho, pela disposição. A cada um dos 88 pessoas agora, né, ficamos aí um pouco mais, oscilamos um pouco, mas obrigado. Obrigado a você que ficou desde o início, que chegou agora, não importa. Que Deus abençoe você, Deus lhe pague por esse carinho e corre lá na Editora Vozes, corre nas livrarias e adquira o seu livro para saber onde está Deus diante desse mundo que parece que está de cabeça para baixo. Amém, Padre. Deixar aqui o comentáriozinho também para acompanhar a gente nas redes sociais, né? Tanto do Padre Douglas, que vai vir com todas as novidades, contar sempre um pouquinho mais do livro, tanto do blog da catequese, que a gente vai caminhando aqui no caminho da evangelização. Certo, Padre? Isso, segue a gente lá. Segue, né, o blog da catequese. Tem também o oficial Editora Vozes, não é? Sim. Também o Padre Douglas aqui no Instagram, o Padre Douglas lá no Facebook, o Padre Douglas no YouTube. Agora vamos falar um monte de coisa sobre esse livro, para trazer as experiências de Deus. Não perca tempo, filho, segue a gente! Segue a gente! Eu costumo dizer, Natália, se nós cristãos não ocuparmos esse telhado, Jesus falou, né? Pregar em cima dos telhados. Se nós não ocuparmos essa teia, a web, o mal vai ocupar. Então, ou nós cristãos tomamos posse desse espaço de evangelização, essa nova polis, essa nova praça, ou nós assumimos, ou outros assumirão por nós. Eu sei que você segue aí o seu perfil favorito, aquele famoso, aquele canal, ou aquela pessoa, mas siga os perfis cristãos, de catequese, de mensagem, não deixe. Precisamos levar Jesus também na internet. Segue a gente, senão nós vamos te seguir. É isso aí. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. E estamos aí nas redes sociais. Adquiram um livro e uma boa leitura.